O que mora nas sombras do corredor 3? Um relato enviado ao canal Par Paranormal por Paulo, técnico em enfermagem. Eu sei que muita gente vai ler isso e achar que é invenção. Vai pensar que é um cara perturbado, que ficou estressado demais no trabalho, que misturou cansaço com imaginação. Tudo bem, faz parte, mas eu preciso que alguém saiba o que acontece naquele lugar. Não para mim, para eles. Para esses idosos que entram lá com a cabeça no lugar e saem sem saber nem o próprio nome. Meu nome não importa, podem me chamar de Paulo, que é o que o canal combinou usar. Tenho 34 anos, sou técnico em enfermagem desde os 22 e passei boa parte da minha vida profissional dentro de hospitais de verdade, desses grandes, barulhentos, onde a UTI nunca dorme e o corredor sempre cheira a álcool e urgência. Trabalhei por anos num hospital que qualquer pessoa da minha cidade reconheceria pelo nome, mas que eu prefiro não citar aqui. Não por medo de processo, não por vergonha, é só que o que eu vou contar não tem nada a ver com esse lugar. E eu não quero misturar as histórias. O hospital grande tem os próprios problemas. Essa história é outra. Nesse hospital maior, eu trabalhava na ala de internações. Rotina pesada, pacientes que entravam em estado grave, famílias em colapso, médicos que pediam exames às 3 da manhã com a mesma naturalidade de quem pede um café, e a gente ali segurando tudo. Não me arrependo de nenhum dia que passei lá, aprendi muito, cresci muito, mas depois de quase 12 anos, o meu corpo começou a cobrar conta. Não foi uma ruptura dramática, não acordei um dia e disse não aguento mais. Foi um processo lento, um acúmulo de noites mal dormidas, de não conseguir jantar sem que o celular tocasse, de ir ao banheiro no meio do plantão e ficar olhando para o espelho tentando lembrar qual era o próximo procedimento. Minha supervisora, que me conhecia há anos, foi a primeira a notar. Ela foi direta: Paulo, você está queimando. Antes que apague de vez, muda alguma coisa. Foi ela que me falou sobre a vaga no asilo. Ela conhecia o diretor de lá, um homem de uns 60 e poucos anos, aparentemente tranquilo, dono de uma clínica pequena que na verdade se chamava algo como Centro Geriátrico Recanto da Paz, ou coisa parecida, mas que todo mundo no bairro chamava só de o Asilo do Sobrado. Isso por causa da construção, um casarão de 2 andares dos anos 1930, reformado ao longo das décadas, mas ainda com aquela estrutura original de paredes grossas, janelas altas e um jardim interno que, dependendo da hora do dia, parecia bonito ou parecia sinistro. É tranquilo, ela disse. Idosos estáveis, poucos pacientes em estado crítico, equipe pequena, mas boa. Você vai conseguir respirar. Fiz a entrevista numa segunda-feira de manhã. O diretor, vou chamá-lo de Dr. Ramos, que também não é o nome real, me recebeu no escritório dele no primeiro andar. Homem simpático, de fala mansa, que usava um jaleco branco impecável e tinha na parede uma série de diplomas e fotos de décadas passadas. Uma delas me chamou a atenção. Mostrava o próprio casarão, em preto e branco, com um grupo de pessoas na frente. A foto tinha uma legenda escrita à mão, que eu não consegui ler direito da distância onde eu estava. Pareciam ser médicos e enfermeiros. Pareciam muito sérios. A entrevista foi rápida. Ele verificou meu currículo, fez algumas perguntas técnicas, quis saber por que eu estava saindo de um hospital grande para um lugar menor. Fui honesto, precisava de algo mais calmo. Ele sorriu e disse que entendia perfeitamente. Aqui é um lugar de cuidado, ele disse. Os pacientes precisam de atenção, sim, mas é um ritmo diferente. Você vai se adaptar rápido. Fui contratado para o turno da manhã, 6 às 14 horas, e comecei na semana seguinte. Parte 2, as primeiras semanas. O asilo tinha capacidade para 32 pacientes, divididos entre o primeiro e o segundo andar. No primeiro ficavam os pacientes mais independentes, aqueles que ainda conseguiam se locomover, que participavam das atividades, que comiam no refeitório comum. No segundo ficavam os que precisavam de mais cuidado, acamados, pacientes com mobilidade reduzida, casos mais complexos.
A equipe do turno da manhã era pequena. Eu, uma enfermeira chamada Dona Célia, que tinha uns 55 anos e trabalhava lá há mais tempo do que qualquer outro funcionário, uma auxiliar chamada Fernanda e 2 vezes por semana um fisioterapeuta terceirizado que eu nunca vi chegar antes das 8h30. Nos primeiros dias, segui Dona Célia como se fosse minha sombra. Ela era o tipo de profissional que qualquer recém-chegado deveria ter ao lado. Paciente, organizada, com aquele jeito firme que não intimida, mas que deixa claro que ela sabe exatamente o que está fazendo. Ela me apresentou a cada paciente pelo nome, me contou um pouco da história de cada um, me mostrou onde ficava cada medicação, cada prontuário, cada equipamento. O lugar era de fato mais tranquilo do que eu estava acostumado. Os pacientes do primeiro andar acordavam, faziam a higiene, tomavam café, assistiam televisão, participavam de atividades recreativas. O ritmo era humano, era possível ter uma conversa. Era possível saber o nome dos pacientes sem precisar consultar a pulseirinha toda vez. Mas havia uma coisa que eu notei desde cedo e que inicialmente não me pareceu grave. Alguns pacientes no segundo andar estavam num estado de confusão mental muito mais avançado do que eu esperava para o perfil deles. Deixa eu explicar o que quero dizer com isso. No hospital grande eu estava acostumado a ver demência em pacientes muito idosos, 80, 90 anos, ou em pacientes com diagnóstico estabelecido de Alzheimer, ou em casos onde havia algum fator de risco claro, histórico de AVC, uso prolongado de determinadas medicações, condições neurológicas pré-existentes. Era algo que seguia uma lógica médica. Havia sempre uma explicação. No asilo, alguns pacientes não seguiam essa lógica. Cito o caso de uma senhora que vou chamar de Dona Amélia. Tinha 72 anos, era lúcida quando entrou. Segundo os registros, ela chegou ao asilo há pouco mais de um ano depois que o marido morreu e o filho decidiu que ela não deveria morar sozinha. Os registros iniciais de admissão descreviam uma mulher orientada no tempo e no espaço, sem histórico de demência, sem comprometimento cognitivo significativo. Ela bordava, gostava de novela, escrevia cartas para a neta. Quando eu a conheci, um ano depois, ela não sabia onde estava. Não reconhecia a própria foto. Gritava às vezes, sem motivo aparente, especialmente de madrugada, pelo menos era o que a equipe da noite relatava nos prontuários. Tinha trechos de lucidez, mas eram cada vez mais raros. Eu perguntei a Dona Célia sobre isso logo na segunda semana. Ela deu de ombros, um gesto que, na época, eu interpretei como a resignação de alguém acostumado à dureza da profissão. Demência senil, ela disse. É assim. Às vezes vem de um jeito que a gente não espera. Mas sem histórico nenhum, ela chegou orientada faz um ano. Um ano é tempo suficiente para muita coisa. Eu não insisti. Achei que ela tinha razão. Voltei para o trabalho, mas o caso de Dona Amélia não era isolado. Tinha o senhor reitor, 78 anos, ex-professor de matemática. Chegou ao asilo havia 6 meses depois de uma fratura no quadril. Neurologia intacta na admissão. Quando eu o conheci, ele mal conseguia responder perguntas simples. Passava os dias olhando para o teto com aquela expressão vazia que a gente aprende a reconhecer. Não é sono, não é meditação, é ausência. É como se alguém tivesse apagado a luz de dentro. Tinha Sana Benedita, 69 anos, uma das mais novas do andar de cima. Chegara havia 4 meses depois de um diagnóstico de diabetes que precisava de monitoramento constante, sem nenhuma queixa neurológica. Já estava apresentando episódios de desorientação severa que o médico do asilo, que passava por lá 3 vezes por semana, classificava como quadro compatível com declínio cognitivo associado à idade avançada. 69 anos. Eu não disse nada, eu era novo. Achei que estava vendo que não existia, que estava contaminado pela cabeça cheia de protocolos de um hospital de alta complexidade e que precisava aceitar que ali as coisas eram diferentes. Foram 2 meses assim, 2 meses notando, desconfiando e convencendo a mim mesmo de que não havia nada a notar. No 3º mês tive um problema com a faculdade. Faço uma graduação em enfermagem. Comecei tarde, mas estou indo.
E naquele semestre a grade foi reorganizada de um jeito que ficou impossível conciliar com o turno da manhã. 2 disciplinas obrigatórias tinham aulas que começavam às 13 horas, exatamente quando eu deveria estar no meio do plantão. Fui conversar com o Dr. Ramos, expliquei a situação. Ele ouviu com atenção, folheou alguma coisa na mesa e depois disse que havia uma solução. Você poderia cobrir o turno da noite, 22 às 6, temos uma lacuna na escala, um dos técnicos pediu afastamento médico. Não era o que eu queria, mas era o que havia. Aceitei. A primeira semana no turno da noite foi de adaptação. O lugar era diferente à noite, não de um jeito perturbador, mas de um jeito que qualquer profissional de saúde reconhece, mais silencioso, mais íntimo, mais pesado. De dia, os corredores tinham o barulho dos pacientes, das televisões, das conversas. À noite, o silêncio preenchia tudo, quebrado só pelo bip de algum monitor, pelo gemido ocasional de alguém com dor, pelo som dos próprios passos na madeira antiga do assoalho. A equipe noturna era ainda menor. Eu e uma técnica chamada Rosana, que tinha uns 40 anos e um jeito seco, mas competente. Ela me passou as orientações básicas, me mostrou o livro de ocorrências, me explicou a ronda que deveria ser feita a cada hora, passando por todos os quartos do segundo andar. Primeiro andar é mais tranquilo, ela disse, mas o segundo precisa de atenção. Tem paciente que fica agitado à noite. É normal? Daqui? É. Ela disse isso sem me olhar, escrevendo alguma coisa no caderno de passagem de plantão. Fiz as primeiras rondas sem nenhum incidente. Os pacientes dormiam, a maioria com aquela respiração pesada, irregular de sono profundo. Eu passava o feixe da lanterna rapidamente sobre cada um. Verificava se estavam bem posicionados, se havia algum sinal de desconforto e seguia em frente. Na terceira noite, aconteceu alguma coisa que na época eu cataloguei como coisa estranha e que hoje eu sei que foi o primeiro sinal do que estava por vir. Eu estava no corredor do segundo andar por volta da 1 da manhã, fazendo a ronda, passando em frente ao quarto 7, onde dormia o senhor reitor, o ex-professor. Ouvi um som que não consegui identificar imediatamente. Não era um gemido, não era choro. Era mais um sussurro, mas não de voz humana. Era um som úmido, contínuo, levemente pulsante, como se alguém estivesse com a boca muito próxima de uma superfície e respirasse de um jeito muito específico. É difícil descrever. A comparação mais próxima que consigo fazer é o som de um sugador dentário, mas mais orgânico, mais suave, mais deliberado. Abri a porta do quarto. O senhor Heitor estava deitado na cama, de costas para mim, completamente imóvel. A janela estava fechada. As janelas do segundo andar ficavam sempre fechadas à noite por protocolo. O quarto estava escuro, com só uma fixa luminosa de segurança do lado de fora do corredor vazando por baixo da porta. O som havia parado no momento em que eu abri a porta. Entrei, verifiquei o paciente, respiração normal, frequência cardíaca no monitor, nenhum sinal de agitação. Ele dormia. Olhei em volta do quarto, nada fora do lugar, armário fechado, cadeira vazia, o pequeno banheiro com a porta entreaberta e escuro lá dentro. Fiquei parado por uns 30 segundos, ouvindo silêncio. Saí, anotei no caderno de ronda sem ocorrências Q7 e continuei. Nos dias seguintes não voltou a acontecer. Ou eu não ouvi, ou não prestei atenção suficiente. A rotina absorve a gente, isso é um fato que qualquer profissional de saúde sabe. Quando você está cansado, quando a lista de tarefas é longa, quando há uma pilha de prontuários para atualizar e medicações para preparar, os sentidos ficam orientados para o protocolo, não para o ambiente. A gente deixa de ouvir o que não é alarme. Mas eu devia ter ouvido parte 4, quarto 11. Aconteceu na 5ª semana do meu turno noturno, numa quarta-feira. Era perto das 2h30 da manhã. Rosana estava no posto de enfermagem do corredor fazendo atualizações nos prontuários eletrônicos e eu tinha acabado de terminar a ronda do primeiro andar. Subi as escadas para o segundo,
que era mais silencioso que o normal naquela noite, uma dessas noites de calor pesado em que até os insetos param de cantar. Quando entrei no corredor do segundo andar, parei. Havia uma luz no corredor que não deveria estar acesa. Não era uma das lâmpadas fixas de segurança, era uma luz diferente, mais fraca, mais irregular, de tom azulado esverdeado, pálida como luz de tela velha, que vinha debaixo da porta do quarto 11. O quarto 11 era o quarto de Dona Amélia. A minha primeira reação racional foi pensar que ela tinha ligado alguma coisa, uma televisão, uma lanterna, algum aparelho eletrônico que familiares às vezes deixavam com os pacientes. Isso acontecia, não era incomum. Fui andando pelo corredor em direção ao quarto, pisando devagar para não fazer barulho desnecessário. Quando faltavam uns 3 metros para a porta, ouvi o som. Era o mesmo som do quarto 7 semanas antes. Aquele sussurro úmido, pulsante, mas agora mais alto, mais próximo, e havia algo diferente nele. Uma qualidade que eu não consigo descrever com precisão, mas que meu corpo reconheceu antes do meu cérebro. Uma qualidade que fez meu estômago virar e os pelos dos meus braços se levantarem de um jeito que eu não sentia desde criança. Fiquei parado por um segundo que pareceu muito maior. Depois abri a porta. O que eu vi não tem uma explicação que eu seja capaz de dar plenamente. E eu quero ser cuidadoso aqui porque sei que o que vou descrever vai soar impossível. Mas vou descrever do jeito que vi, sem tentar racionalizá-lo, porque qualquer tentativa de racionalização que eu fizer vai diminuir a verdade do que estava naquele quarto. Dona Amélia estava deitada na cama, da mesma forma que o senhor Heitor estava naquela noite semanas antes, de costas para a porta, completamente imóvel, com aquela imobilidade específica do sono profundo. Mas ela não estava sozinha. Havia algo sobre ela, não sobre a cama, sobre ela, sobre o corpo dela. Uma presença que se curvava sobre sua cabeça de um jeito que não era humano. Não era humano não porque fosse grande demais, ou pequeno demais, ou por ter uma forma grotesca e impossível. Era não humano de uma maneira mais sutil e por isso mais perturbadora. Era como se a geometria do ser não obedecesse completamente às regras do espaço que ele ocupava. Partes dele pareciam mais próximas do que deveriam, dada a perspectiva. A forma geral era vagamente alongada, curvada sobre si mesma como algo que estivesse se dobrando para caber no espaço. Tinha a luz. Aquela luz azulada esverdeada saía dele, não como chamas, não como brilho, mas como uma emanação difusa, fria, que iluminava o quarto de um jeito que deixava as sombras nos ângulos errados. E tinha o som vinha dele ou dele e dela ao mesmo tempo. Era impossível dizer porque havia algo no pescoço de Dona Amélia, próximo da têmpora, que parecia ser o ponto de contato entre os dois. Um contato que não era físico da maneira que eu entendo contato físico, mas que era inegavelmente real. Havia uma interação acontecendo, havia uma transferência. Eu não me movi por um tempo que não sou capaz de calcular. Sei que estava com a mão no batente da porta. Sei que minha lanterna estava ligada, mas que a luz dela parecia fraca e amarela e inadequada naquele quarto. Sei que minha boca estava aberta. E sei que em algum momento fiz um barulho. Não gritei, não falei. Foi mais um som involuntário. Aquele tipo de coisa que o corpo faz quando o sistema nervoso fica sobrecarregado de uma vez. Um som curto, sem intenção, foi suficiente. A coisa se moveu. Não vou descrever o movimento com detalhes porque honestamente não tenho certeza do que vi. Sei que houve um deslocamento rápido, não para longe de mim, não em minha direção, mas para cima e para dentro, como se algo que estava ocupando espaço no quarto deixasse de ocupar aquele espaço. A luz azulada apagou, o som parou. O quarto ficou escuro e silencioso. Dona Amélia continuou deitada, completamente imóvel, respirando. Parte 5. O dia seguinte. Não dormi quando cheguei em casa. Fiquei sentado na minha cozinha com o sol nascendo pela janela, tomando café que esfriava sem que eu bebesse, tentando organizar o que tinha visto de um jeito que fizesse sentido. Fiz o que qualquer pessoa faz nessas situações. Tentei encontrar a explicação racional.
Alucinação por cansaço, eu estava trabalhando noite, dormindo pouco, sob pressão. Jogo de luz e sombra, as janelas, a lanterna, o cérebro que preenche lacunas, sonolência momentânea, um microsono em pé que pode produzir imagens vívidas. Consegui me convencer parcialmente, ou pelo menos consegui me convencer o suficiente para voltar para o trabalho na noite seguinte, mas não consegui me convencer de que o som era imaginação. O som eu ouvi com clareza. O som eu ouvi antes de abrir a porta, antes de ver qualquer coisa, com os olhos voltados para o corredor vazio. O som não dependia de jogo de luz, não era afetado por cansaço visual, não era um microsono. O som era real. Na noite seguinte, passei o turno inteiro em estado de alerta que eu jamais havia experimentado de forma tão constante. Cada ronda era uma tensão crescente que eu tentava disfarçar de compostura profissional. Entrava em cada quarto esperando encontrar algo e ao mesmo tempo esperando não encontrar nada. No quarto 11, Dona Amélia dormia normalmente. Nenhum som, nenhuma luz estranha. Na noite depois, o mesmo. Passei a semana toda assim, vigilante, nervoso, mas sem nenhuma recorrência. Comecei a me convencer novamente de que havia sido uma alucinação. Na semana seguinte, fui falar com Dona Célia. Ela tinha sido minha referência desde o começo. E eu sabia que trabalhava naquele asilo há muito mais tempo do que qualquer outro funcionário. Se havia algo anormal no padrão de saúde daqueles idosos, ela teria notado. Eu precisava saber o que ela sabia ou o que ela achava que sabia. Fui cuidadoso. Não falei sobre o que tinha visto. Comecei pela parte clínica. Dona Célia, tenho pensado nos pacientes do segundo andar. Você acha que o ritmo de piora cognitiva deles é normal, comparado com outros lugares onde você trabalhou? Ela estava arrumando o carrinho de medicações. Parou por um segundo, só um segundo, antes de continuar o que estava fazendo. Cada paciente é diferente, Paulo. É claro, mas o perfil geral. Tenho visto prontuários de admissão de gente que chegou aqui com cognição intacta e que em menos de um ano está no estágio que normalmente a gente vê em Alzheimer avançado. Isso não te parece acelerado? Ela fechou a gaveta do carrinho com um estalo suave. Você é novo aqui, ela disse, não de um jeito defensivo, de um jeito que soava quase como um aviso. Dá tempo para você. Tempo para quê? Ela não respondeu. Pegou o carrinho e foi para o corredor. Eu fiquei parado processando aquela não resposta que era, de alguma maneira, uma resposta. Parte 6. O que os prontuários diziam? Naquela semana, comecei a prestar atenção de um jeito diferente nos prontuários. Não era acesso indevido, fazia parte da minha função acompanhar o histórico dos pacientes que estavam sob minha responsabilidade. O que eu fiz foi mais sistemático do que o habitual. Peguei os prontuários dos 12 pacientes do segundo andar e comparei. Estado de admissão, evolução mês a mês, observações de cada turno. O padrão era consistente a ponto de ser perturbador. Todos os pacientes do segundo andar, sem exceção, haviam passado por um processo de deterioração cognitiva que os médicos classificavam com termos variados: declínio cognitivo progressivo, síndrome confusional crônica, demência de início tardio. As causas registradas variavam: provável doença de Alzheimer em estágio inicial, demência vascular, declínio associado a comorbidades. Mas o padrão temporal era o mesmo em todos os casos. A deterioração era rápida, consistente e parecia não responder a nenhuma intervenção terapêutica. Mais importante, em todos os prontuários, as notas mais significativas sobre piora cognitiva eram do turno da noite. Não era uma observação óbvia. Não estava escrito em nenhum lugar o paciente piora à noite. Mas quando você comparava as notas do turno da manhã com as notas do turno da noite, ao longo de meses, via que os episódios de confusão severa, de desorientação aguda, de agitação, todos tinham maior frequência nos registros noturnos. Eu sabia o que sabia, mas eu ainda não tinha como provar nada.
E mais do que isso, eu ainda não entendi o que estava acontecendo. Havia algo naquele asilo, naqueles quartos. À noite, havia algo que se aproximava dos pacientes enquanto dormiam e fazia alguma coisa, tirava alguma coisa que resultava nessa deterioração progressiva. Mas o quê? Por quê? Há quanto tempo? Procurei no arquivo morto. O asilo tinha uma sala no subsolo, mais um porão iluminado, na verdade, onde ficavam os arquivos antigos em papel, de antes da digitalização. Caixas e mais caixas de prontuários, organizadas por ano, empilhadas em estantes de metal. O cheiro era de papel velho, mofo leve e algo que eu não soube identificar. Passei 2 noites de folga naquele porão lendo. O que encontrei foi uma consistência que me fez sentir frio mesmo no calor daquele verão. O padrão de deterioração rápida não era novo. Estava lá nos prontuários dos anos 1990, nos anos 1980, e registros mais antigos ainda, escritos à mão em folhas amareladas, com a terminologia médica de décadas atrás, confusão mental senil, alienação progressiva, enfraquecimento das faculdades, mas descrevendo a mesma coisa, pacientes que chegavam lucidos, que em meses estavam perdidos. O asilo funcionava desde os anos 1930, não quis calcular quantas pessoas haviam passado por aquele processo. Parte 7, Rosana. Preciso falar de Rosana. Ela era minha colega de turno noturno há 6 semanas nesse ponto. Profissional competente, comunicação objetiva, sem frescura. Nunca foi de conversa longa, mas sempre soube o que estava fazendo. Eu a respeitava, mas comecei a notar que ela nunca subia para o segundo andar sem ser absolutamente necessário. A ronda era obrigação dos dois. A gente se revezava. Uma hora eu fazia, outra hora ela fazia. Mas eu comecei a perceber que quando era a vez de Rosana, ela demorava mais do que deveria para subir, que voltava mais rápido do que o normal e que às vezes anotava no caderno de ronda sem ter subido de fato. Isso me incomodou, mas não imediatamente por razões de segurança. Os pacientes estavam bem, os monitores eram estáveis. Me incomodou porque sugeri que ela sabia de algo, que havia uma razão para a resistência. Numa noite em que estava mais quieto do que o normal, decidi perguntar diretamente: Rosana, você tem medo de subir para o segundo andar? Não foi pergunta, foi afirmação. Ela levantou os olhos do monitor, me olhou por um momento. Não é medo, ela disse, é prudência. Prudência de quê? Ela ficou quieta por uns 10 segundos. Então colocou a caneta que estava segurando sobre a mesa devagar e disse: Você já ouviu alguma coisa estranha lá em cima? Senti o estômago apertar. Já, eu disse. Ela sentiu lentamente, como se eu tivesse confirmado algo que ela sabia que eu ia confirmar em algum momento. Eu ouço faz 3 anos, ela diz. Desde que comecei a trabalhar aqui, e você nunca viu que faz esse barulho? Ela olhou para mim com uma expressão que eu não consegui ler completamente. Havia cansaço ali. Havia também alguma coisa que se parecia com culpa. Vi uma vez, ela disse. Logo no começo. Não entrei no quarto, fiquei na porta, vi pela fresta. Ela parou. Não vou descrever o que vi, não consigo. Você nunca falou com o Dr. Ramos? Falei. A resposta me pegou desprevenido. E ele disse que estava ciente da situação. Ela disse isso de um jeito muito neutro, muito controlado, que me assustou mais do que se ela tivesse gritado, que estava sendo investigado, que havia procedimentos em andamento. E você acreditou nisso? Eu precisava do emprego. Ficamos em silêncio por um momento. Ainda preciso, ela disse e voltou para o monitor. Não falamos mais sobre isso naquela noite. Mas algo havia mudado entre nós, uma transparência que antes não existia. Nós dois sabíamos o que sabíamos e agora cada um sabia que o outro sabia também. Parte 8, a segunda vez. Eu decidi ver de novo. Sei que isso soa imprudente. Soa como a decisão que as pessoas tomam em filmes de terror e que fazem a plateia gritar: não faz isso. Mas preciso que entendam minha lógica. Eu havia visto algo uma vez, em condições de choque, sem preparo.
O choque havia distorcido minha percepção, ou pelo menos havia possibilidade de que tivesse distorcido. Eu precisava ver de novo, com preparo, com calma, com atenção. E havia uma questão prática. Se aquilo estava acontecendo com pacientes reais que estavam sob minha responsabilidade, eu precisava entender o que era antes de decidir qualquer coisa? Passei 3 noites observando os padrões. A que horas a luz aparecia, em que quartos, se havia alguma regularidade. Confirmei entre 1 e 3 da manhã, em geral. Os quartos variavam, não era sempre o quarto 11, não era sempre Dona Amélia. Eram quartos diferentes, em noites diferentes, mas sempre o segundo andar, sempre pacientes acamados, sempre pacientes que já estavam em estado de confusão avançada. Na quarta noite, posicionei-me no corredor antes da 1 da manhã. Fiquei no escuro, a lanterna apagada, a porta do posto de enfermagem do corredor semiaberta, suficiente para eu ter visão do corredor inteiro sem ser imediatamente visível. Rosana estava embaixo. Eu havia dito a ela que ia ficar no segundo andar por um tempo. Esperei. Às 1h22, eu olhei para o relógio, porque queria ter uma referência precisa. A luz começou a aparecer embaixo da porta do quarto 9. O quarto 9 era do senhor reitor. Fui andando pelo corredor, mais devagar do que havia andado na primeira vez. Parei a 1 metro da porta, ouvi o som. Aquele mesmo som úmido e pulsante, mais baixo do que na primeira vez, mas inconfundível. Abri a porta com cuidado, devagar, apenas o suficiente para ver. Vi de novo. A criatura, e eu vou usar essa palavra porque não tenho outra, estava curvada sobre o senhor reitor, da mesma forma que havia estado sobre Dona Amélia. A mesma luz fria, o mesmo som, o mesmo ponto de contato próximo à têmpora do paciente. Mas desta vez eu estava preparado. Desta vez eu observei. A forma geral da coisa era difusa, não havia contornos nítidos, não havia uma silhueta definida que eu pudesse desenhar depois. Era como tentar ver a forma de uma sombra dentro de outra sombra. Havia proporções gerais que sugeriam algo alongado, dobrado sobre si mesmo, mas essas proporções pareciam mudar dependendo do ângulo em que eu olhava, como se o ser não tivesse uma forma fixa, ou como se a minha capacidade de perceber formas fosse inadequada para aquilo que estava tentando perceber. O que eu podia ver com mais clareza era o ponto de contato. Havia uma concentração maior da luz pálida naquele ponto, na têmpora do senhor reitor, e o som era mais intenso ali, e havia algo que eu posso descrever, mesmo que mal. O senhor Heitor, que geralmente dormia de lado com o rosto relaxado, estava com uma expressão de profunda ausência. Não era dor, não era sono tranquilo, era como se a expressão tivesse sido removida, como se os músculos do rosto tivessem esquecido o que deveriam fazer. Ele estava absolutamente imóvel, não a imobilidade do sono, a imobilidade de algo que foi pausado. Fiquei olhando por um tempo que posso estimar como 2, 3 minutos. A criatura não se movia ou se movia tão lentamente que o movimento era imperceptível. O som continuava constante, pulsante. Então eu cometi um erro. Inclinei o corpo para ver melhor e meu ombro tocou o batente da porta. A porta rangeu. A coisa se voltou. Não vou descrever completamente o que vi naquele momento, porque há partes disso que não consigo colocar em palavras que façam sentido, não por limitação emocional, mas porque a linguagem que eu tenho não foi construída para descrever certas coisas. Vou dizer o que posso. Havia onde deveria haver um rosto, mas não havia um rosto. Havia onde deveria haver olhos algo que funcionava como atenção, uma orientação do ser em minha direção que eu senti antes de ver. E havia, por um segundo que foi o segundo mais longo da minha vida, uma qualidade naquela atenção que eu só consigo chamar de reconhecimento. Não de mim especificamente, de minha presença, de que eu era algo que não deveria estar ali. Recuei, fechei a porta. Fui andando pelo corredor, não corri porque meu corpo havia passado do pânico e entrado num estado de funcionamento automático. Até as escadas desci, fui até o banheiro do primeiro andar
e fiquei com as mãos no rosto por uns 5 minutos. Rosana bateu na porta depois de um tempo. Paulo, tá bem? Tô. Você viu? Vi. Silêncio do outro lado da porta. Me desculpa, ela disse. Só isso. Parte 9. O que eu fiz? Nos dias seguintes, tentei decidir o que fazer. A primeira opção óbvia era ir à imprensa, ou à vigilância sanitária, ou ao conselho de enfermagem, denunciar alguma coisa. Mas denunciar o que exatamente? Que havia uma entidade sobrenatural sugando algo do cérebro dos pacientes idosos de um asilo enquanto eles dormiam. Eu seria avaliado psiquiatricamente e demitido, nessa ordem. A segunda opção era ir ao Dr. Ramos. Rosana havia ido e obtido uma resposta que não era resposta, mas eu queria ver a reação dele pessoalmente. Fui falar com ele numa manhã, antes do início do turno. Cheguei ao escritório dele sem avisar, o que não era habitual. Ele levantou os olhos do computador com uma expressão que não era bem surpresa. Era mais como antecipação. Paulo, ele disse, sente-se. Fui direto. Não dei rodeios. Descrevi o que havia visto as 2 vezes. Descrevi o padrão que havia notado nos prontuários. Falei sobre o arquivo morto, sobre as décadas de histórico idêntico. Ele me ouviu sem interromper, sem mudar de expressão. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, você é o 5º funcionário a sentar nessa cadeira e me contar isso. Não era o que eu esperava ouvir. O 5º? Ao longo dos anos. Não todos do mesmo período, às vezes passa muito tempo entre um e outro. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa. Paulo, eu quero que você entenda que eu sei o que acontece aqui e que eu não sei como parar. Como assim? Tentamos de tudo. Pela primeira vez, a voz dele perdeu aquela tranquilidade controlada. Havia algo ali, exaustão talvez, ou algo que era prima da desespero. Bênçãos, rituais, consultas com pessoas que estudam esse tipo de fenômeno. Tentamos fechar o 2º andar completamente uma vez. Por 3 meses não internamos nenhum paciente lá. Durante esses 3 meses não houve incidências. Quando voltamos a usar o andar, voltou. Então fecha definitivamente. Não posso. Ele me olhou. Se fechar metade da capacidade do asilo sem uma justificativa médica, a vigilância sanitária abre investigação. A família dos pacientes processa. O asilo fecha e os pacientes que estão aqui vão para onde? Tem pacientes aqui que não têm mais família, que não têm para onde ir. Fiquei olhando para ele tentando entender se estava sendo manipulado ou se estava ouvindo uma pessoa genuinamente presa numa situação impossível. O que exatamente ela faz com eles? Eu disse, usei o feminino por instinto, não sei porquê. Ele parou. Os pesquisadores que consultamos ao longo dos anos têm teorias diferentes. A mais recorrente é que é algum tipo de alimentação, que a criatura se alimenta de alguma coisa que os humanos produzem ou armazenam neurologicamente. Memória, experiência acumulada, personalidade formada ao longo de uma vida. Ele parou de novo. O que ela deixa é um casulo, um corpo que funciona biologicamente, mas que foi esvaziado do que o habitava. A imagem daquele rosto sem expressão do Sr. Reitor voltou com clareza. Há quanto tempo isso acontece? Desde antes de mim. Ele olhou para a foto na parede, a mesma foto em preto e branco que eu havia notado na minha entrevista, com o casarão ao fundo e as pessoas sérias na frente. Meu antecessor me contou. E o antecessor dele sabia também. É possível que seja desde o início, desde os anos 1930. E ninguém nunca encontrou uma solução. Não uma solução definitiva. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta fina com algumas folhas dentro. Há técnicas que parecem não repelir, mas atrasar, que parecem reduzir a frequência, mas nenhuma que elimine. Peguei a pasta. Eram anotações manuscritas de diferentes mãos, claramente compiladas ao longo de décadas, descrições, teorias, tentativas. Em algumas delas havia esboços,
formas que pessoas tentaram desenhar do que haviam visto. Nenhum dos esboços capturava o que eu havia visto, mas todos tinham uma característica em comum: a ausência de contornos fixos, a impossibilidade de desenhar algo que não ficava parado. Eu devolvi a pasta. O que os pesquisadores dizem sobre ela, que não é desse plano de existência, que está aqui de um jeito que não deveria ser permanente, mas que se tornou permanente, como se o lugar a tivesse prendido ou como se ela tivesse escolhido ficar, que é a estrutura original do prédio, de alguma forma que ninguém compreende completamente, está ligada à presença dela. Derruba o prédio. Já pensamos nisso. Pela primeira vez, algo como um sorriso amarelo passou pelo rosto dele. Um dos pesquisadores argumentou que demolir o prédio poderia não eliminar a presença, apenas liberá-la, que a estrutura pode estar funcionando como uma contenção involuntária, além de uma âncora. Fiquei em silêncio. O que acontece com os funcionários que descobrem? Perguntei. Os outros 4 antes de mim? 2 pediram demissão, um ficou e continuou aqui. É a dona Célia. Ele parou. O quarto teve um colapso nervoso, ficou internado por alguns meses. Está bem agora do que eu sei, mas não voltou. E você está me contando isso por quê? Porque você descobriu e porque você tem o direito de saber. Saí daquele escritório com mais perguntas do que havia entrado. Fui para casa, tentei dormir, não consegui. Parte 10. O que aconteceu depois? Continuei trabalhando no asilo por mais 3 semanas depois dessa conversa. Não sei explicar completamente por quê. Provavelmente a mesma razão que faz Rosana continuar lá, que faz Dona Célia continuar lá. Uma combinação de necessidade prática e de uma sensação de que sair seria uma espécie de abandono. Dos pacientes, principalmente. Durante essas 3 semanas, tentei aplicar algumas das técnicas descritas nas anotações da pasta do Dr. Ramos. A maioria eram coisas que eu teria achado ridículas há 2 meses. Compostos de ervas específicos espalhados próximos às portas dos quartos, determinados padrões desenhados com giz em superfícies que ficavam ocultas. Procedimentos que vinham de tradições que eu nunca havia estudado e que eu teria descartado automaticamente se não tivesse visto o que vi. Algumas pareciam funcionar em parte. Em noites em que eu havia feito os procedimentos, o som era menos frequente. A luz aparecia menos. Não desaparecia, mas diminuía. Havia uma técnica específica, descrita nas anotações mais antigas da pasta, numa letra que parecia muito anterior às outras, que os anotadores descreviam como a mais eficaz. Mas havia uma nota ao lado dela, escrita em vermelho: não utilizar, reação imprevisível. Vida incidente de 1987. Não havia mais informação sobre o incidente de 1987 na pasta. Procurei no arquivo morto. Não encontrei nada específico daquele ano. Algumas caixas pareciam ter sido removidas ou estavam faltando. O que o incidente de 1987 havia sido, eu não sei. Na última noite que trabalhei no asilo, fiz a ronda do 2º andar, por volta das 2 da manhã, e encontrei o quarto 11 sem luz, sem som, com Dona Amélia dormindo pacificamente. Fiquei parado na porta do quarto por um tempo, olhando para ela. Ela tinha 72 anos. Havia chegado ao asilo como uma mulher que bordava e escrevia cartas para a neta. Agora dormia com aquela expressão vazia, os olhos semicerrados, a respiração regular e mecânica, o rosto tão diferente das fotos que a família havia colocado na parede do quarto que eu às vezes tinha dificuldade de associar uma coisa a outra. O que havia sido tirado dela não ia voltar. Eu sabia disso, não havia protocolo, não havia medicação, não havia intervenção clínica que devolvesse o que a coisa havia levado. Fechei a porta com cuidado. Pedi demissão na semana seguinte. Parte 11. Por que estou mandando isso? Estou mandando isso ao Par Paranormal porque eu precisava contar para alguém. Não de uma forma terapêutica, não porque precise de validação. Estou bem e o que vi foi real. E não preciso que alguém me diga que acredita em mim para saber que é verdade. Estou contando porque há 31 pacientes naquele asilo agora.
porque alguns deles ainda têm famílias que acreditam que a deterioração que estão vendo nos pais, nos avós, é natural, que é o tempo, que é a idade, que é o Alzheimer, ou a demência, ou qualquer outro nome que o médico colocar no prontuário. Não é. Eu não sei o que pode ser feito, não tenho solução. O Dr. Ramos não tem solução. Rosana não tem solução. Dona Célia não tem solução. E ela passou anos tentando encontrar uma. Os pesquisadores consultados ao longo de décadas não encontraram solução. Mas eu sei que enquanto o asilo continuar de pé e enquanto aquele segundo andar continuar recebendo pacientes, vai continuar acontecendo. À noite, nos quartos, com idosos que entraram lúcidos e que um dia vão deixar aquelas paredes sem saber quem são. Tenham cuidado com onde colocam as pessoas que vocês amam. E se vocês visitarem alguém num asilo e notarem uma deterioração que parece rápida demais, que parece sem explicação, que os médicos descartam como normal para a idade, perguntem, insistam, liguem a lanterna nos corredores. Às vezes o que está comendo a memória das pessoas não tem diagnóstico no CID-10. Maulo, este relato foi enviado ao canal Par Paranormal por meio do nosso formulário de contato. O nome do remetente foi alterado e nenhuma informação que permitisse identificar o local foi mantida.